Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a lição da Escola Sabatina, Crescendo em um Relacionamento com Deus. É a lição de número 6, Vida de Oração. Mas antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber meu vídeo e compartilhar meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Agora vamos orar pedindo a sabedoria de Deus para que Deus nos ajude a colocarmos em prática o que vamos aprender aqui. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria, Senhor, para nós entendermos a lição da Escola Sabatina, vida de oração, e que o Senhor nos ajude a colocarmos em prática o que vamos aprender aqui, Pai. Pai querido, abençoe os inscritos desse canal e abençoe as pessoas que vão se inscrever também, Senhor. Perdoe os nossos pecados, porque o Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos irmãos, vamos à lição da Escola Sabatina. Como está a sua vida de oração com Deus? Você tem orado de manhã quando você levanta, à tarde quando você chega de serviço, à noite quando você vai dormir? Você tem orado? Então, porque a oração é uma conexão que você faz com Deus. Você se conecta com Deus. Porque Deus, Ele nos criou para nós termos um relacionamento com Ele. Deus, Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir suas vitórias. Ele quer ouvir as suas necessidades que você está passando. Deus quer ouvir os seus projetos. Deus quer ouvir você. A oração é você abrir o coração para Deus. Aí no verso para memorizar diz assim: Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Salmos 116, verso 1 e 2. Imagine se você quase não conversasse com o seu melhor amigo ou com o seu cônjuge. Logo, o relacionamento esfriaria. Do mesmo modo, a oração é a parte essencial de um relacionamento íntimo com Deus. É um hábito devocional vital que precisamos e podemos fortalecer se não orarmos com frequência e constância. Cedo ou tarde, nos afastaremos do Senhor. Na Bíblia, vemos pessoas orando de jeito diferentes. Ao acompanhar a vida delas, percebemos de que maneira a comunhão com Deus moldou o relacionamento que tinham com Ele. Pelo que oravam e como suas orações transformaram outras vidas. É fato, nossa vida de oração afeta não só a nós, mas também quem está ao nosso redor. Assim como o estudo da Bíblia, o tema da oração é amplo e essencial, bem maior do que caberia em um estudo de 2 semanas. Nesta semana, vamos aprender com homens e mulheres de oração das Escrituras que mostram como a oração é central para um relacionamento sólido com Deus. Devemos aprender com exemplos deles. A parte de domingo, nós vamos ver a fidelidade de Daniel. Nós vemos aqui que Daniel era um homem fiel a Deus, um homem temente a Deus, que fazia a vontade de Deus. E Daniel também orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. Então nós entendemos que Daniel era um homem de oração, que colocava tudo nas mãos de Deus.
que nós podemos seguir o exemplo de Daniel. Orar bastante, porque a oração é uma conexão com Deus. Daniel é um dos grandes heróis da Bíblia. Logo no primeiro capítulo do livro, vemos sua decisão. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. E lemos sobre Daniel e seus 3 amigos. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. A Bíblia afirma que Daniel era sábio, porque o Espírito de Deus estava nele. Além disso, ele era muito amado pelo céu. Esse é o retrato de alguém que mantinha uma forte e permanente ligação com Deus. Que nós seguimos o exemplo de Daniel, que nós permanecemos uma forte ligação com Deus, falando com Deus no seu trabalho, na escola, na faculdade, seja onde for, Deus sempre vai ouvir você. Em Daniel 2, quando o rei Nabucodonosor decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, Daniel buscou a misericórdia de Deus para compreender o mistério do sonho. E quando o Senhor lhe revelou o sonho do rei, ele imediatamente orou. Daniel ficou sabendo que Nabucodonosor ia matar todos os sábios da Babilônia, porque os sábios de Babilônia não interpretaram o sonho do rei. E essa notícia chegou aos ouvidos de Daniel. Quando chegou, Daniel foi orar a Deus, pedindo que Deus revelasse o sonho. E quando Deus revelou o sonho, o que Daniel fez? Ele orou agradecendo a Deus. Que nós sabemos aqui que Deus está no controle de tudo. Deus sabe todas as coisas. Pergunta de número 1. Leia Daniel 2, do 20 a 23. Por que Daniel orou? E o que podemos aprender com essa oração? Com o passar dos anos, enquanto os reis se sucediam, Daniel permaneceu como conselheiro real. Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os satrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava estabelecê-lo sobre todo o reino. Ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Apesar do forte ciúmes e das tramas maldosas de seus colegas, Daniel continuou constante e destemido em sua vida de oração. Daniel, ele não se importou com os ciúmes e as tramas maldosas de seus colegas, que estavam para fazer contra ele. Daniel não foi brigar com eles, não foi discutir com eles. O que Daniel fez? Ele continuou destemido em sua vida de oração. Daniel colocava tudo na mão de Deus. Pergunta 2. Leia Daniel 6, 10 e 11. O que esses versículos nos revelam sobre Daniel? Vamos lá. Daniel, diante das dificuldades, Daniel orava, mesmo com a ameaça à própria vida. Manteve-se coerente e perseverante. Orava 3 vezes ao dia, como de costume, e fazia isso com as janelas abertas, voltado para Jerusalém. Sua oração era um ato físico. Ele se ajoelhava e se concentrava em ações de graças e súplicas. Diante de uma história como essa, quão fracas são suas desculpas para não orar? Seguimos o exemplo de Daniel. Mesmo em seu momento de dificuldade que ele estava passando, ele se mantinha fiel a Deus, porque Daniel conhecia o Deus que ele servia. Daniel sabia que Deus estava no controle de tudo, que Deus ia dar a vitória a Daniel, porque Daniel era fiel a Deus, um homem temente a Deus, que se desviava do mal, que não gostava de ver coisas erradas.
Daniel, ele era um homem que fazia a vontade de Deus. Que nós também sejamos como Daniel, de fazer a vontade de Deus e se manter fiel a Deus. No seu momento de tribulação, de provação, Deus está no controle. Você ora a Deus pedindo para que Deus te dê a vitória, que te livre dessa provação. E Deus, ele vai te livrar, ele vai te dar a vitória, como Deus deu a Daniel. Parte de segunda-feira, postura na oração. Quando algo dá errado, geralmente ligamos para um amigo próximo para desabafar. Quando temos uma boa notícia, buscamos alguém com quem compartilhar. Com Deus é igual. A oração é o abrir do coração a Deus como um amigo. Então você abre o coração a Deus quando você ora. Quando você ora a Deus, Deus ele está te ouvindo. Deus, ele quer ouvir você. A oração não apenas nos mantém ligados a Deus, como também mostra ao diabo a quem pertencemos. Quando nos ajoelhamos de manhã para orar, declaramos visivelmente ao exército do mal que escolhemos Deus. Naquele dia, além disso, quando oramos, o Senhor envia seus anjos para junto de nós. Somos fortalecidos e guardados do inimigo. O ato físico de ajoelhar-se expressa submissão à humildade. É diferente de orar sentado na cadeira ou deitado na cama, posturas em que também podemos orar. No entanto, quando nos ajoelhamos diante de Deus, o coração se rende com mais facilidade, pois o corpo é a palavra e palavras declaram que Ele é soberano e que nós somos apenas seus filhos, obra de suas mãos. Pergunta 3. Leia os textos a seguir. Observe a experiência de pessoas que se ajoelharam a orar. Orar em pé era comum nos tempos bíblicos. A Bíblia também registra pessoas que oraram sentadas. Outras se prostraram com o rosto em terra. Postura menos relacionada à oração, geralmente associada à submissão diante de um superior. Como você costuma orar? A Bíblia não exige uma posição específica, mas as posturas importam porque refletem nossa reverência, nosso íntimo e o desejo de nos render a Deus. Algumas pessoas não podem se ajoelhar. No fim das contas, o que mais importa é como está nosso coração. Se você tem condições de se ajoelhar, mas normalmente não o faz, que tal fazer isso da próxima vez? Observe como isso influencia seus momentos com Deus. A Bíblia nos convida a orar sem cessar, com dedicação e perseverança. Hoje esteja você em pé, sentado, deitado, caminhando, volte seus pensamentos para Deus e converse com Ele, como conversa com um amigo. Comece agora mesmo. Converse com Deus como um amigo. Ele quer ouvir você. Comece hoje mesmo. Agora mesmo você pode começar. Terça-feira, Enoque andou com Deus. Leia Gênesis 5, do 22 a 24. O que sabemos sobre Enoque? A Bíblia não traz muitos detalhes sobre Enoque, mas afirma que ele andou com Deus por 300 anos, até que o Senhor o levou para o céu. Que maravilha! Uma vida definida pela devoção constante a Deus. Sem dúvida, Enoque perseverava na oração, crescendo em fé e se aproximando de Deus por meio das experiências de cada dia. Embora a terra estivesse cada vez mais dominada pelo pecado em sua época, ele se mantinha ocupado no serviço de Deus, algo impossível de fazer sem permanecer nele.
Em meio a uma vida de trabalhos ativos, Enoque perseverantemente manteve comunhão com Deus. Quanto maiores e mais intensos eram seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram suas orações. Depois de permanecer por algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiar as pessoas pela instrução e exemplo, retirava-se para passar algum tempo em solitude, tendo fome e sede daquele conhecimento divino que somente Deus podia transmitir. Tendo dessa maneira comunhão com o Senhor, Enoque passava a refletir cada vez mais a imagem divina. Até os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Deus não nos chama a viver como eremitas ou monges tão isolados que deixemos de ser úteis aqui. À semelhança de Enoque, podemos ser produtivos e atentos às necessidades ao nosso redor, mas somente ao andar e conversar com Deus em uma comunhão estável e diária, Ele refletirá seu maravilhoso caráter em nós. Podemos orar a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existe ponto na terra onde Deus não nos veja, nem deixe de nos ouvir. Ele sempre escuta o clamor do nosso coração, onde quer que estejamos. Ainda assim, há um valor especial em orar em voz audível, e não apenas mentalmente. No silêncio é fácil perder a linha de pensamento, e pode ser difícil manter-se concentrado. Já quando oramos em voz baixa ou num tom habitual, lembramos a nós mesmos, quase sem perceber, que Deus é real, que está nos ouvindo e que temos algo específico a tratar com Ele. Pergunta no rodapé: e você, ao longo desse dia, onde e como vai sussurrar uma oração em comunhão com Jesus? É uma pergunta. Como você vai fazer isso? Como você vai ter uma comunhão com Jesus? É simples. É somente a oração. Orar a Deus, conversar com Deus, falar o que você está sentindo, porque Deus, Ele quer te ouvir. Quarta-feira, Moisés, líder consagrado. Embora Enoque tivesse um relacionamento muito íntimo com Deus, sabemos ainda mais sobre a caminhada de Moisés com o Senhor. Inclusive, temos vários relatos de suas conversas com ele. Ao acompanhar os altos e baixos da vida desse líder humilde, vemos repetidas vezes que o aspecto mais importante de sua experiência, o segredo do seu êxito como líder consagrado, era a comunicação constante e a comunhão permanente com Deus. Pergunta 5. Leia Êxodo 33, do 15 a 23. Qual é o conteúdo e o tom dessa conversa entre Moisés e o Senhor? Imagine falar com Deus e ouvir sua voz com tamanha clareza. É impressionante que os israelitas não tenham buscado esse tipo de comunhão direta, preferindo que Moisés falasse com eles. Mas Deus preparou Moisés para isso, desde o encontro na sarça ardente que havia ocorrido naquele mesmo monte. Embora encontremos outras orações pessoais de Moisés, percebemos que ele vivia quase continuamente na presença de Deus, pedindo sua direção e intercedendo pelo povo que liderava. Pergunta 6. Em 2 ocasiões, Moisés intercedeu por familiares. Quais eram as situações e o que poderia ter acontecido se ele não tivesse intervindo para mediar a situação? Arão e Miriam. Moisés intercedeu por Arão e Miriam. Chama a atenção no caso de Miriam, que Moisés tinha sido alvo de sua crítica e ciúme. Ele poderia ter cruzado os braços e deixado que Deus aplicasse o juízo que ela e Arão mereciam. Em vez disso, apressou-se em perdoar e interceder pela cura da irmã.
Que retrato poderoso da graça perdoadora de Deus se vê nas atitudes de Moisés. Nós vemos aí que Moisés intercedeu por Miriam e Arão, porque Miriam ficou com ciúme da mulher de Moisés. E Miriam ficou leprosa. E o que Moisés fez? Ele orou a Deus para a cura da irmã. Ora a intercessão de Moisés. Leia Mateus 5,44 e Colossenses 3,13. Como aprender a praticar o que esses textos nos orientam? Por que isso é tão importante? Vamos ler Mateus 5,44. Mas eu lhe digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem. Então a palavra de Deus está nos dizendo que nós temos que orar pelos nossos inimigos. E também amar nossos inimigos. Não é você ficar lá do lado do seu inimigo, é você orar por ele. E o outro, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhe perdoou. Então, se o Senhor nos perdoou, quem somos nós para nos perdoar também? Para não perdoar uns aos outros? Quem somos nós? Se o Senhor nos perdoou, e você também tem que perdoar. Parte de quinta-feira. Moisés intercede pela nação. O que Êxodo 32, versículo 31 e 32, nos ensina sobre como Moisés intercedia em oração. Moisés intercedeu corajosamente pelo povo de Deus, repetidas vezes. Recorreu ao Senhor quando o povo teve sede, quando teve fome, em momentos de profunda aflição. Moisés relembrou o que aconteceu logo após a aliança no Sinai. Quando o povo fez o bezerro de ouro, tive medo da ira e do furor do Senhor, pois ele estava irado a ponto de destruí-los. Mas de novo o Senhor me escutou. Ao tratar da incredulidade em Cádiz, depois do retorno dos espias, Moisés recordou: fiquei prostrado diante do Senhor durante aqueles 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que iria destruí-los. E no contexto em que o Senhor separou a tribo de Levi para o serviço do santuário, Moisés rememorou, permaneci no monte como da primeira vez, 40 dias e 40 noites. Mais uma vez o Senhor me ouviu e não quis destruir vocês. Em todas as ocasiões, Deus ouviu o clamor do seu servo. Podemos aprender muito com Moisés no tocante à oração e ao apegar-se a Deus. Primeiro, ele possuía um amor profundo por Deus e uma visão clara de seu caráter. Deus se revelou a ele dizendo: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se, e grande em misericórdia e fidelidade. Em meio aos altos e baixos da longa jornada rumo à terra prometida, mostrou-se tanto corajoso quanto fiel. Ao se apegar a Deus, mesmo em lutas, confiou no poder e presença e direção divinos em sua vida. O terceiro, o profeta lembrou a Deus a sua aliança, reivindicou suas promessas em favor do seu povo e relembrou a condição divina no passado. Quarto, além disso, aceitou as respostas de Deus às suas orações, fosse o sim ou não. Estar em um relacionamento íntimo com Deus não significa receber sempre o que queremos, mas devemos perseverar em oração. Quem precisa das suas orações de intercessão nesse momento? O que está impedindo você de orar agora? Mesmo? Ore por seu amigo, interceda por ele, interceda pela sua mãe, pelo seu pai. Ore, como Moisés intercedeu pelo povo, quando o povo estava em pecado. E Deus ouviu a oração de Moisés e não destruiu o povo. A oração intercessória é muito importante, porque você está intercedendo por alguém. Então essa foi a lição de número 6.
vida em oração. Aqui nós aprendemos como ter uma vida de oração a Deus. Agora vamos orar a Deus agradecendo pelo estudo da lição e que Deus nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática o que nós aprendemos aqui. Querido Deus e Pai, te agradecemos por essa lição maravilhosa. Que o Senhor nos dê sabedoria para nós colocarmos em prática o que aprendemos aqui. Pai querido, perdoe os nossos pecados, porque nós somos falhos. O Senhor conhece o nosso coração. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Então, um feliz sábado a todos e até meu próximo vídeo. Tchau!